falando aqui é Tancredo Lins, do canal Tancredo Lins, o canal que trata sobre educação no estado de Minas Gerais. Hoje eu gostaria de discutir com vocês um assunto que é muito interessante, mas que afeta diretamente as escolas, não é? Porque trata-se da arrecadação direta. Nós sabemos que o governo do estado, alguns anos atrás, foi na época do penúltimo governador, Antônio Anastasia, ele determinou que nós não tivéssemos mais as lanchonetes nas escolas, as chamadas vendinhas. Realmente causou uma certa estranheza essa definição, essa determinação do governo, porque as escolas até então elas tinham um recurso extra, um recurso que era muitas vezes utilizado para pequenos reparos, manutenções. E o argumento dos diretores na época, porque nós tínhamos as lanchonetes, onde vendia lá os salgados, sanduíches, né, pastel assado, quibe, coxinha, pirulito, bala, guloseimas. Essa lanchonete ela ajudava muito porque ela servia como um reforço de caixa. Ou seja, o diretor precisava às vezes de comprar de maneira emergencial um cano, ou uma luva, ou um joelho, para fazer uma manutenção hidráulica, um teflon, precisava às vezes de comprar uma torneira, precisava de resolver um problema rápido, um cimento, uma areia, uma brita, sem aquela burocracia que é dos 3 orçamentos, de fazer uma licitação, uma dispensa de licitação, que demora, que tem um prazo, e não é um prazo curto, não demora tanto assim, mas que demanda algum tempo. E muitas vezes precisávamos daquele material imediatamente. É um cano que estoura, é um material que precisa ser consertado, é uma válvula de descarga que estraga, tantas outras coisas. Às vezes até um palito de fósforo, porque não havia ali na escola um fósforo, não havia às vezes um sal que faltava, você fazia ali a compra da merenda, do cereal, mas às vezes faltava mesmo, acabava. O uso ali às vezes feito de uma maneira não organizada, não ordenada, vamos dizer assim, às vezes faltava o produto. Esse recurso também era utilizado para eventos, festas juninas, onde se compravam lá materiais para a gente poder ornamentar, para poder preparar a escola. A arrecadação direta que era utilizada na época, por exemplo, para comprar máquina de xerox. Eu mesmo quando cheguei aqui na escola em 2007, eu ainda administrei por algum tempo a lanchonete. Nós tínhamos arrecadação direta. E na arrecadação direta, nós chegamos a comprar 2 copiadoras para a secretaria da escola, ter computador. Comprávamos também suprimentos, essas coisas assim muito emergenciais. Eu lembro que a gente mandou fazer um serviço de solda urgente no portão. E tudo isso era feito com o recurso direto. Comprei quadro branco para a escola, os primeiros 5 quadros brancos aqui na escola foram comprados, foram adquiridos com recurso de lanchonete. E aí, enfim, a lei chega. Ela chega, eu lembro na época que teve uma manifestação, não sei se 2009, 2010, mas teve toda uma manifestação, os diretores não gostaram da ideia, né? E o grande susto foi que nós ficamos naquela situação desesperadora do tipo, e se amanhã precisarmos comprar algo emergencial? Né? Nós perdíamos então aquela fonte de recursos que para nós era muito importante. E aí o Estado criou uma legislação própria, né? Claro, baseada numa lei federal mais antiga, que é a 8666, ele começa a regulamentar essa questão das compras, ela proíbe, e de maneira acertada, é preciso dizer, proíbe de maneira acertada a venda de guloseimas na escola. Eu achei corretíssima a decisão do governo na época, e o governo também começa a liberar pelo menos 50% do salário mínimo que poderia ser. O diretor poderia pegar do QES, da Cota Estadual do Salário da Educação, que tem uma conta específica no Banco do Brasil, retirar 50% de um salário mínimo e manter em caixa 50% para compras emergenciais. Mas é exatamente essas compras que não demandam muitas vezes tempo para você fazer uma dispensa de licitação e uma licitação. Pois bem, mas o Estado tutelou e tem tutelado praticamente tudo dentro da escola. A partir daí o Estado começa a tutelar a merenda, o tipo de alimento que a escola deve servir,
E o argumento que o Estado usa é um argumento válido, porque algumas crianças tinham condições de comprar, que tinham recurso para comprar ali todo dia uma coxinha, uma empada, e oferecia ao mesmo tempo a merenda gratuita para todos, né? Para todos, é importante dizer. E quem tinha recurso para comprar na lanchonete comprava, no merendava, mas também liberava o recurso per capita para comprar, fazer a merenda para cada aluno. Muitos até não merendavam, né, porque tinha lanchonete. Então, com o fim da lanchonete, com o fim dessas bancas, vamos dizer assim, de comércio na escola, que era um comércio contínuo, a legislação vem hoje tratando de uma maneira diferente, porque ela vem falando que em determinados eventos juninos, festa de família, celebrações culturais, a escola pode até fazer a cobrança, não é? Fazer cobrança, por exemplo, de um caldo, desde que o alimento tenha sido arrecadado através de doação, né? E que não seja utilizado nenhum recurso do Estado para adquirir aquele produto, porque a questão é essa, que hoje, nas festas juninas, você não pode usar nada da verba estadual, federal, especialmente a federal, você não pode usá-la para a aquisição de produtos para você comercializar em escola. Isso é totalmente proibido, continua proibido, é preciso de lembrar. Muito bem, mas eu quero tratar sobre uma outra questão. A tutela do Estado, ela tem sido gigantesca. E hoje eu estou aqui para defender uma tese que é a seguinte: eu não entendo por que o Estado não dá para as escolas autonomia de buscar recursos próprios continuamente. Eu não entendo por quê, e aí eu vou fazer um discurso contrário ao que a legislação diz, em respeito à legislação. Nós cumprimos a legislação, preciso deixar claro aqui nessa casa, porque o que manda é a legislação. O servidor público não faz o que quer, faz o que a lei determina, e nós fazemos o que a lei determina. Mas como o meu vídeo aqui é um vídeo para fazer discussões, a gente tratar aqui assuntos gerais, e um deles é sobre a questão da tutela do Estado em relação à questão financeira, eu não entendo por que o Estado tem tutelado tanto a escola, obrigado, determinado que as escolas não podem fazer rifas, não podem fazer arrecadações diretas, né, mesmo que contínua, sempre está fazendo uma rifinha. Por que o Estado não pode pedir, por exemplo, uma contribuição? Eu não entendo por que o Estado não pode pedir uma contribuição para os pais, uma contribuição que seja espontânea, uma contribuição. Nós sabemos que o professor regente de turma, ele gasta dinheiro do próprio bolso para levar bala, bis, chocolate para os alunos, brindes, muitos brinquedos, livros. O professor regente de turma, ele gasta recursos. E não é só regente de turma, não. Eu já vi regente de aula fazer isso. Quer ir numa lojinha, comprar lembrancinha para os seus alunos, sorteios, brindes. O professor vive colocando a mão no bolso e gastando em prol do aluno. Eu vejo o professor também juntando dinheiro e fazendo arrecadação em salas de professores para comprar lanche. Aí tudo bem, é um caso muito à parte, muito específico. Eu não vou dizer que entra nesse caso aqui, mas nós sabemos que várias escolas fazem isso. E a minha discussão aqui, gente, é dizer o seguinte: por que que o Estado, nessa crise financeira que nós estamos vivendo, eu quero repetir, por que que o Estado, diante dessa crise financeira, não dá mais autonomia financeira para as escolas arrecadarem recursos? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas quando formam, nas universidades, nas escolas primárias, o norte-americano ele tem o costume, e o europeu também tem o costume de fazer cheque e fazer doações em dinheiro para as universidades. Fazer doação em dinheiro, por exemplo, para as instituições de ensino. Eu não sei por que no Brasil essa burocracia, essa dinâmica, e principalmente porque nós temos em crise, eu acho que dificilmente alguém vai chegar aqui no Brasil e vai dar um cheque para um diretor de escola, no que não é para o diretor, é para a instituição de ensino, preciso frisar isso. Isso não vai acontecer em absoluto, até porque nós estamos vivendo uma grande crise. Mas por que o gestor, ou por que a escola não tem, eu não falo gestor porque é costume, mas por que a instituição de ensino e seus pares, eles não podem criar estratagemas, estratégia, vamos dizer assim, para poder arrecadar recursos próprios. Você tem usar, bom, gente, nós fizemos ano passado, governo anterior, nós fizemos um ano muito difícil, em que o QES ele não entrou. O governo anterior nos deve a cota estadual de salário e educação até hoje, porque nós ficamos, sinceramente, praticamente meses sem dar manutenção na escola. A minha escola, por exemplo, mesmo agora que nós estamos começando a dar manutenção, porque o recurso tem chegado, porque esse governo tem feito
os depósitos da Cota Estadual de Salário e Educação. Não vou dizer que em dia, mas está fazendo, está se esforçando para fazê-lo. Então, gente, agora que nós estamos começando a respirar, com esse governo novo, e eu não entendo por que o governo anterior tudo nos tutelava de tal forma, não permitia absolutamente nada, nós não tínhamos autonomia, é a tutela da tutela, o tempo todo tutelando a escola, tutelando o aluno, falando como é que o professor tem que agir, tem que vestir, como é que tem que ser. E eu não entendo por que nós não temos autonomia financeira para poder arrecadar um fundo. Eu estou falando em dar ao diretor da escola, dar ao colegiado escolar, dar à instituição de ensino autonomia para poder arrecadar fundos. Quantas vezes quiser e quando puder. Porque nós não vamos obrigar ninguém a pagar, é contribuição.